contínua e corrente alternada. Esse tema ele é muito importante, que é justamente para o formando saber os tipos de corrente que existem, né? Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar aqui em cima. Coloquei aqui agora na de baixo, fica mais fácil para olhar. Qual o objetivo, então? Identificar a corrente contínua e a corrente alternada. Então, formando tem que saber a diferença delas, né? Diferenciar e identificar polaridade, fase, neutro e terra. Bom, corrente contínua. O próprio nome, gente, já está dizendo o que é uma corrente contínua. Corrente contínua é uma corrente, quer dizer, uma corrente contínua, a gente chama de corrente contínua, mas é uma tensão também, tá? Então, a corrente contínua, ela não muda de valor, ela possui um valor constante, né? Então, a corrente contínua, ela possui um valor sempre constante. Qual é o exemplo de uma corrente contínua? Das pilhas e baterias. Então, uma pilha, por exemplo, ela tem 1,5 volt, ela tem sempre esse 1,5 volt, tá? É um valor constante. É uma bateria de 9 volts, ela possui 9 volts constante, fica aquele valor ali. Então, uma das características da corrente contínua é o valor constante, é ter um determinado valor. O gráfico dessa corrente contínua é uma reta, aqui no caso 5 volts. Claro que aí para ter corrente contínua, obviamente eu também estou falando da tensão contínua, tá? Para ter uma corrente contínua. Polaridade. Polaridade é uma coisa bem interessante que tem na corrente contínua. O que é a polaridade? A polaridade ela só tem na tensão e na corrente contínua. É o positivo e o negativo, tá? O positivo é convencionado pelo mais e o negativo é o menos, ou seja, o negativo é onde tem um acúmulo de eletrões e o positivo é onde tem falta de eletrões, tá? Então, há essa polaridade. Isso é uma característica da corrente contínua, tá? Corrente alternada não tem polaridade. Tá? Bom, acontece o seguinte, depois a gente vai ver quando estudar fonte de alimentação. Existem outras correntes contínuas que elas não são tão constantes, mas elas são consideradas correntes contínuas. A primeira delas é chamada de corrente contínua pulsativa. Essa da figura aqui, ó. Ela só tem esse pedaço de cima. Não é uma corrente constante, não. Ela está sempre mudando aqui de valor. Mas o que ela tem aqui? Ela tem polaridade. Ela já tem um lado positivo e um lado negativo. Ela não é uma corrente contínua muito boa, mas ela é uma corrente contínua, tá? Pelo fato de ela já ter polaridade, já ter um lado mais, um lado menos. A corrente contínua filtrada, que é uma etapa depois da pulsativa, ela já é bem melhor, tá? Ela já tem aqui uma polaridade, como a outra, e ela tem já uma constância maior do que a anterior. Então, a corrente contínua filtrada, ela já é até utilizável em alguns circuitos. Antigamente usava muito, hoje a gente tem estabilizadores que deixam ela contínua, uma contínua perfeita. Essa aqui é utilizada, mas não tanto, né? Era mais antigamente, hoje a gente tem os reguladores que nos dão uma contínua bem melhor, mas ela é também uma corrente contínua. Então, quais são essas características? As pilhas e baterias têm sempre polaridade e valores constantes. Isso é que é a característica da corrente contínua. Então, quando vires uma pilha, ela é uma geradora de corrente contínua. Ela tem um lado mais, ó, vermelho, e um lado menos. Tá? E aqui na pilha também, ela tem sempre um lado mais e um lado menos. E, obviamente, a gente não pode inverter. Se ligar uma pilha invertida, o circuito não só não vai funcionar, como também pode acarretar na queima do aparelho. Corrente alternada. A corrente alternada, tá? O nome já está indicando o que ela vai ser. Ela é uma corrente que está sempre mudando de valor e mudando de polaridade. Então, a característica da corrente alternada é o fato dela não ter polaridade
e ela está sempre mudando de valor. Aqui, ó, eu coloco um gráfico que demonstra isso. Observa que esse eixo horizontal é o zero, ó, que começa no zero. É o tempo em segundos, é o decorrer do tempo. Esse eixo vertical é a corrente ou a tensão. Então, ela sai de zero, vai até um valor máximo A. É um máximo positivo, ou seja, ela está com uma polaridade, mais menos. Quando ela desce para zero, chega em B, ela está em zero de novo. Então, aí zerou tudo. Quando ela vai para C, ela atinge um outro valor máximo, só que com polaridade trocada. É a diferença da corrente contínua. A corrente alternada está sempre a mudar a polaridade. Ora um lado está com mais e menos, ora o outro lado menos e mais. Então, isso que caracteriza a corrente alternada, ela está sempre variando. A forma de onda pode mudar, a gente pode ter outras formas de onda, mas todas que têm essa característica são consideradas corrente alternada. Olha o exemplo que eu coloco aqui, ó. Observa aquele mesmo gráfico. Eu peguei alguns pontos notáveis que eu quero analisar. Eu peguei A, B, C, D, E, F, G, H, I. Olha o que acontece com a lâmpada quando está aqui ligada a essa corrente alternada. Bom, em zero está tudo apagado. Vamos ao A. O A é esse exemplo da lâmpada acesa aqui, ó. Positivo em cima, negativo embaixo. Então, essa lâmpada aqui em A está acesa. Tá? Ela está acesa com positivo em cima, com negativo embaixo. Tá? Bom, em B é esse desenho de baixo aqui. O B é zero. Então, assim como o ponto zero, o B, a lâmpada está apagada. E ela não tem polaridade nenhuma, porque está com 0 volts. Então, não tem polaridade nenhuma. Quando o sinal vai lá para o C, ele atinge um ponto de máximo de tensão, então a lâmpada acende de novo. Olha aqui o C, a lâmpada acendeu. Só que olha a diferença da polaridade. Agora a polaridade positiva está embaixo e a polaridade negativa está em cima. Então, em C, ela acende novamente com a polaridade trocada. Quando volta para D aqui embaixo, a lâmpada apaga, porque está com zero. Quando vai para o E, ele volta a acender, o valor máximo, só que é com a mesma polaridade do A, o mais em cima e menos embaixo. Quando vai para o F, apaga, o G acende de novo, só que acende com a mesma polaridade do C, menos em cima com mais embaixo. Quando vai para o H, é zero, então ela apaga, e o I ela acende. Então, observem que a iluminação das moradas, das residências, que é uma onda desse tipo aí, ela está piscando a lâmpada. A lâmpada ela está acendendo e apagando diversas vezes. A gente não percebe, o nosso olho não tem essa capacidade, porque existe uma memória, né, dentro do próprio olho. Quando tem uma iluminação que a gente fecha os olhos, a gente ainda consegue ver. Então, ele tem uma memória ali de iluminação. Então, a gente não consegue perceber, mas há uma variação na iluminação. A iluminação da sua residência, morada e tudo, ela está acendendo e apagando várias vezes aqui, em função do tempo. E por isso, então, é uma corrente alternada. Está sempre mudando de valor e de polaridade. Tá? Bom, para a corrente contínua, a gente não tem mais o que falar. É aquilo ali mesmo, valor constante, polaridade. Agora, a corrente alternada, ela tem duas características interessantes. A frequência e o período. Tá? O que vem a ser isso? Ó? Devido à arquitetura das máquinas que a produzem, os alternadores. Ou seja, essa forma de onda senoidal, sinusoidal, que chama em Portugal, né? É de uma senoide, ela é devido ao próprio alternador, ao próprio gerador que forma esse tipo de onda. Tá? Ela vai de um valor aqui até um valor máximo, depois ela retorna a zero, depois ela vai a um valor máximo negativo,
e volta a zero novamente. Tá? Então, isso é que dá a característica de uma corrente alternada. O que é o período? Período é um tempo, a gente representa pela letra T. É o tempo de um ciclo. O ciclo é chamado esse pedaço aqui, em que você tem a parte de cima com a parte de baixo. Então, você tem aqui esse semiciclo positivo, que é a parte de cima, e você tem o semiciclo negativo, que é a parte de baixo. Isso é período. Tá? É o tempo de um ciclo. E frequência? A frequência é o número de ciclos por segundo. Tá? Tirei aqui uma definição do Padilla. A unidade de frequência é o hertz, é chamada de hertz. Tá? Antigamente até usava ciclos por segundo. A gente usa hoje o hertz, que é uma unidade internacional. Período, que é o tempo abrangido por cada onda do sinal alternado. O período é o tempo e é dado em segundos. Então, a frequência é o número de ciclos dado em hertz. O período é o tempo de um ciclo dado em segundo. Isso é só para a corrente alternada aqui. Ó. Então, aqui nós observamos uma frequência. Aqui nós temos um T1, um tempo, né? Um tempo 1, e temos uma frequência com tempo 2. Observa que qual é a diferença dessas duas frequências. Essa daqui ela demora mais para fazer um ciclo. Um ciclo que é uma parte positiva com uma parte negativa, o semiciclo positivo com negativo, demora mais do que essa segunda frequência aqui, que demora menos. Aqui nós temos um período grande e no segundo desenho nós temos um período pequeno. Tá? Aqui, aí vai variar a frequência ela vai variar por conta disso. Qual é a fórmula para o cálculo, para a relação disso? A relação entre frequência e período é que a frequência é o inverso do período, ou seja, F é 1 sobre T. E o mesmo vale para o T. T é 1 sobre F. Então, se eu tenho período, eu acho a frequência. Se eu tenho a frequência, eu acho o período. Não há problema nenhum. A gente utiliza dessa fórmula aqui. Tá? Aí eu pergunto, qual o valor da frequência cujo período é de 100 milissegundos? Tá? Então, eu vou pegar o período. Mas poderia pegar a frequência, seria a mesma coisa. Tá? É uma conta relativamente simples. Bom, primeiro eu tenho que transformar o milissegundos em segundos, porque para eu ter a frequência em hertz, eu tenho que trabalhar em segundo. Se eu trabalhar em milissegundos, eu posso trabalhar? Posso. Só que o meu resultado vai ser em quilohertz. Eu poderia trabalhar em milissegundos e ter o resultado em quilohertz. Ou eu transformo em segundos e tenho o meu resultado em hertz. Tá? Então, aqui nesse caso, eu vou transformar. Tá? Ou seja, 100 milissegundos é 100 dividido por 1000. Milissegundos é 1 dividido por 1000. Então, eu vou ter que o período será 100 dividido por 1000, que vai ser 0,1 segundos. Aí eu substituo na fórmula 1 sobre T, 1 sobre 0,1, que vai dar 10 Hz. Então, uma frequência de 10 Hz, ela tem um período de 10 milissegundos. Tá? Essa fórmula a gente usa muito lá no osciloscópio. Eu tenho aí um vídeo gravado do osciloscópio e a gente utiliza essa relação. Então, aí, agora, né, quem já olhou lá já deve ter observado, já vai utilizar, saber por que a gente utiliza lá. Então, a frequência aqui é o inverso do período. Bom, eu falei a respeito da frequência e falei a respeito do período. Isso nós estamos trabalhando no eixo X, no eixo dos tempos. Então, frequência e período, a gente estuda o eixo X, tá? Das abscissas. Agora, vamos analisar o eixo das coordenadas, ou seja, o eixo vertical. Tá? Vocês poderiam ter pensado, poxa, professor, mas não entendi. Como que a minha rede elétrica tem lá 240 volts?
220 volts, é um valor constante. Mas não é uma corrente alternada? Poderiam ter pensado isso. Ora, igual a pilha, 9 volts, 1,5 volt, eu sempre ouvi falar que os aparelhos têm 220 volts, 240 volts. Só que esse valor, gente, que está marcado, ele é um valor, sim, constante, só que ele é um valor representativo. Ele não é um valor real, porque o valor real é sempre saindo de zero, indo para um valor máximo, voltando a zero, invertendo a polaridade, indo a um valor máximo negativo, voltando a zero. Então, como a corrente alternada ela assume vários valores durante o tempo, a gente vai trabalhar com 2 valores constantes para representar essa corrente alternada. Bom, primeiro eu gostaria de falar do seguinte, o valor de pico ou valor máximo. Qual é o valor de pico ou valor máximo? A corrente alternada, ela tem esse valor aqui, ó, que a gente chama de amplitude, que é um valor máximo que ela atinge para cima ou para baixo. Tá? Normalmente são iguais, aqui nesse caso são iguais. Então, tem aqui o valor positivo e depois temos o valor negativo. Eles têm o mesmo valor. Se para cima são 300 volts, para baixo são 300 volts também. Então, tá? São do mesmo valor. Isso é chamado de valor máximo ou valor de pico. Mas nós temos 2 valores que são usuais, que é chamado de valor RMS e valor médio. Tá? Esses valores a gente vai calcular. Ele é uma corrente contínua, ele é um valor constante, porém equivalente a essa corrente alternada. Tá? Bom, o que é o valor eficaz? O valor eficaz ele é uma constante, ele é uma reta aqui, ó, observem na figura. E como é que eu sei o valor RMS? O valor RMS, a gente multiplica o valor máximo, ou o valor de pico, por 0,707. O valor RMS é o valor que o seu aparelho de medição vai te mostrar. Tá? Quando a gente coloca o voltímetro e faz a medição de uma corrente alternada, nós estamos medindo o valor eficaz. Não é o valor dela, porque ela está sempre mudando, a gente não ia conseguir enxergar várias mudanças ao mesmo tempo muito rapidamente. Então, quando estás a medir com o seu voltímetro em corrente alternada, estamos medindo o valor RMS. Como que ele é calculado? É 0,707 vezes o valor máximo, que é o valor de pico. E o valor médio é um outro valor que pode ser utilizado, não tanto quanto o outro, mas ele é a média aritmética de todos esses valores, tá? Ele é calculado aqui através de quê? É só multiplicar o valor máximo por 0,637. Tá? Não precisa gravar essas fórmulas, tá? Mas, tá? Só para vocês saberem, o valor médio é 0,637 vezes o valor máximo. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que uma corrente alternada, cujo valor de pico é igual a 220, o valor máximo, o valor de pico, qual é o valor de pico a pico, o valor médio e o valor eficaz dessa tensão elétrica alternada? Então, ele quer todos os 3 cálculos. Então, vamos fazer. Ó, valor de pico a pico, ou amplitude, ou valor de um pico a outro, é 2 vezes o valor de pico. Tá? O valor de pico a pico é a soma dos 2 picos. A parte de cima mais a parte de baixo. Se o valor máximo é 220, o valor de pico a pico, que também pode ser chamado de amplitude, é 440 volts. Tá? O valor médio é 0,637 vezes o valor de pico. Então, 0,637 vezes 200, eu tenho 140,14 volts. E o valor RMS é 0,707 vezes 220, que vai me dar aí 155,54 volts. Então, um detalhe, quando a gente vai lá com o voltímetro e mede 240 volts, 220 volts, esse valor é o valor RMS dessa corrente alternada.
o valor de pico vai para mais de 300 volts. Tá? Se aqui com 220 a gente tem 155, se aqui for 220, 240, vai para 360, 300 e pouco. Então, o valor de pico de uma corrente da sua rede, ele é bem maior do que 240 volts, o valor máximo, né? E pode até fazer um teste depois, quem já tem aí o kit, pega depois o voltímetro em AC, tá? Que é uma tensão de corrente alternada, e coloca numa posição acima de 750, 500, se tiver, 750, 1000, né? Tem uma posição de 1000 também, é uma posição mais segura, e faz a medição. Tá? Vai ver que vai encontrar aí 220 a 240 volts. Aí é só colocar na fórmula aqui, e dividir por 0,707 e vai ter o valor de pico. Essas fórmulas aqui, elas podem ser modificadas. Se está multiplicando aqui, é só colocar esse valor para lá dividindo, que terás o valor de pico. Tá? Se o formando tem o valor RMS, é só dividir por 0,707 para obter o valor de pico. Conceitos importantes. A corrente alternada é comum o técnico ter muito engano com ela, então falar muitas coisas erradas, né? Principalmente questão de terminais. O que acontece aqui? Polo positivo e polo negativo é só corrente contínua. Se o formando está a mexer com corrente alternada, não se pode falar positivo e negativo, está errado. Tá? O técnico que trabalhar com corrente alternada e dizer que tem positivo e negativo, está confundindo os conceitos. Tá? Corrente alternada não tem polaridade. Tá? Então, quando o técnico, quando vocês estiverem aí trabalhando, for falar positivo e negativo, a gente vai entender que estamos falando, ou estamos a falar, de corrente contínua. Bom, aí você pode perguntar, tá, professor, mas como é que é a corrente alternada? Se a corrente alternada não tem positivo e negativo, o que ela tem? Bom, a corrente alternada, ela tem fase neutro, tá? Que é diferente. Claro que temos ainda a figura do terra, que também é uma outra característica. Tá? Então, a corrente alternada tem fase neutro. Positivo, negativo, corrente contínua. Bom, o neutro e o terra potencialmente estão no mesmo lado. O neutro é ligado no terra. Tá lá na rede elétrica, no gerador, o neutro vai ser ligado no terra. Então, eles têm o mesmo potencial. Tá? Então, não... Mas sai do gerador, o neutro sai lá do gerador. Tá? O gerador, pelo menos o mínimo, tem 2 fios, no mínimo. Tá? Então, um é neutro, é o que é ligado no terra. O outro é a fase. Então, a fase vai ser aquela que não está ligada no neutro. Tá? O fio terra é um fio que foi feito para a proteção das pessoas, para se ligar toda a carcaça do equipamento, a parte metálica, para que as pessoas, por algum acidente, não venham a ter uma descarga elétrica. Claro, também, né, em circuitos mais sensíveis, ela também protege de interferências externas. Tá? Mas sempre o objetivo principal são as pessoas, a vida das pessoas. O equipamento se faz outro, se conserta, tá? Mas também pode ajudar a proteger o equipamento, mas também, principalmente, proteger as pessoas.